maneira que ele achar melhor. Amém? Amém. Pastor Christopher Radocash. O homem tá na régua. Amém? Bate palma pra ele. Ai, tô dando Vou ligar pra ele. Amém? Dá um lugar, mano. Obrigado. Tá. A paz do Senhor, Ministério Laje! Eita glória! Quem está vivo, dá uma glória a Deus! Deixa eu ver se tem um povo bonito aqui, porque falaram para mim que os feios faltaram, né? A paz do Senhor, Ministério Laje! Eita glória! Aleluia! Arrepiou. Jeremias 18, versículo 1 diz assim. Vou ler com o telão aqui, ó. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro à casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Abaixa tua cabeça, por gentileza. Deixa nesse versículo, por favor. Fecha teus olhos. Deus eterno, Pai amado, te rendo graça, Pai, por essa igreja, que além de igreja é uma família, Senhor Deus. Dá para sentir a função, a tua presença, Pai, porque bem sei eu que o Senhor só chega quando o primeiro crente chega e só vai embora quando o último crente sai. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua presença, Senhor. Muito obrigado por nos conceder essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para enaltecer, glorificar e engrandecer o seu nome, Pai. Pai, eu venho lhe pedir, Senhor, que o Senhor nesse momento possa acampar no meio da tua igreja 7 arcanjos. Eu não peço anjo porque são mensageiros. Eu não peço querubim porque seguram o teu trono. Eu não peço serafim porque te adoram. Eu peço arcanjo porque são de guerra, porque eu tenho certeza que nessa peleja teus filhos não terão que pelejar, porque o Senhor há de pelejar pela causa de cada um deles, Pai. Então fale conosco de maneira poderosa em nome de Jesus. E você que crê, você está dando glória a Deus, você está dando aleluia. Queridos, me preste alguns minutos da sua atenção, prometo ser breve. Estamos num texto forte da Bíblia. O livro de Jeremias é o livro mais conhecido mundialmente. Aliás, a Bíblia é o livro mais lido mundialmente, mais conhecido. 1.189 capítulos, mais de 31.105 versículos, 66 poderosos livros e mais de 40 escritores e apenas o autor, o Espírito Santo. O livro do profeta Jeremias, conhecido como o profeta maior, não por importância, mas pela quantidade de capítulos e versículos que aqui tem, é um livro que ele consegue atrair a minha atenção por inúmeros fatores, e o primeiro fator é que Deus se revela para Jeremias de uma maneira muito peculiar, de uma maneira muito diferente, de uma maneira anormal. Deus vai se revelar para Jeremias de uma maneira que ele nunca se revelou para outra pessoa. No capítulo 1, Deus olha para Jeremias e fala assim: Jeremias, olha para mim. Antes que te formasse, eu já te conhecia. Deus usando a onisciência dele para dizer: Jeremias, eu sei de tudo. Quando eu te escolhi, eu não errei cabeça. Deus não erra cabeça. Deus não erra endereço. Deus não erra casa. Às vezes a gente se acha incapaz. Às vezes a gente se inferioriza. Às vezes a gente ouve profecias, ouve profetas e fala assim: logo eu, cheio de defeitos, cheio de incapacidade, como Deus pode me escolher? Deus está olhando para Jeremias e está dizendo: é você mesmo que eu escolhi. Porque quando eu te escolhi, Jeremias, eu conhecia duas coisas. Primeiro, o seu defeito, mas eu também conhecia as suas qualidades. Eu não errei a casa, eu não errei cabeça, eu não errei o propósito. Deus não se engana, você precisa entender que Ele não improvisa. Tudo que está acontecendo na sua vida está tudo escrito. Pastor, o choro está escrito? Tá. Por quê? Porque o choro vai durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus manda te dizer: se
prepara, porque a partir desse ano, o que você não alcançou no ano passado, esse ano as coisas vão chegar na sua mão. Aperta com carinho a mão da pessoa que está do teu lado, até ela dar um glória. E diga assim: fica tranquilo, está tudo escrito. Olha para mim. A gente tem um defeito muito grande, de inúmeros que nós temos, né? Somos imperfeitos. Perfeito é Deus. Igreja é lugar de pessoas imperfeitas. Se você for procurar perfeição na igreja, você está indo no lugar errado. Igreja é lugar de pessoas imperfeitas, procurando perfeição naquele que é perfeito, que é Cristo. Então, esse texto é um texto muito forte, porque quando eu leio o livro de Jeremias, eu vejo que Jeremias, ele está abatido, ele está triste, porque a primeira coisa que Deus olha para Jeremias: Jeremias, levanta-te, desperta, acorda, reage. Porque, meu irmão, deixa eu falar um negócio para você, vai ter um momento do teu ministério que você vai se prostrar. Todo mundo ministerialmente vai ter um momento que vai ficar prostrado. Vai ter um momento, escute isso que eu estou falando para você, vai ter um momento que você vai olhar para o balde e você vai querer chutar ele. Você vai olhar e vai falar assim: quer saber? Não dá para mim não, meu irmão. Teve uma fase da minha vida que eu falei: eu acho que Deus confundiu o soldado. Deus achou, evangelista Kevin, que eu era o Rambo, né? Às vezes, meu irmão, já passamos por uma prova tão terrível que eu e a minha esposa, 12 anos de casado, a gente já passou por provas tão terríveis que às vezes eu levantava igual o Choque, meu irmão, de tão golpeado pelo Satanás, que tanta pancada que eu tinha tomado, e eu olhava pra ela e ela tava igual a Anabelle. Meu irmão. Às vezes tu levanta assim, né, no meio de tanta tempestade, tu diz: que show da Xuxa é esse, né? Não parece que Deus confundiu? Que tu fala: meu Deus do céu, o profeta está entregando que vai vir vitória, mas cadê a vitória? O profeta está entregando que as coisas vão acontecer. A maturidade não vem com aniversário, não, vem com a adversidade. Hoje em dia eu aprendi que quando Deus levantar alguém para dizer que você vai ser grande, você pode preparar a primeira cova que tiver do teu lado, você pode preparar o primeiro buraco, a primeira cisterna. Por quê? Porque o tamanho do teu propósito vai ser do tamanho do teu preparo. Quanto maior Deus te colocar, mais Deus vai te preparar. Deus não vai usar ninguém despreparado. Deus não dá trono para menino, Deus não dá coroa para menina. Antes de Deus te conduzir ao propósito, primeiro Ele vai te amassar, Ele vai te apertar, Ele vai te moer. Você vai chegar no momento que você vai dizer assim: Deus, não dá para mim. Quem já passou por isso? Não precisa levantar a mão não, meu irmão. Não, até as cadeiras vai levantar a mão. Tem irmão ali que levantou a terra. Quem já passou por um momento que falou assim: não dá para mim. Tu entra no culto, mas parece que o culto não entra em você, meu irmão. A pessoa fala em mistério do teu lado, o outro dá um glória da tua esquerda, todo mundo sente fogo e você nada. E você diz: meu Deus do céu, eu acho que eu estou mais morto do que Lázaro, porque todo mundo está sentindo e eu não sinto. Você vai passar por um momento de prostração, mas fica tranquilo que assim como aconteceu com Jeremias, Deus desceu e disse assim: levanta-te, desperta. Aponta com o dedo de profeta e profetiza para a pessoa que está do teu lado e diga assim: esse ano, além de ser ano de crescimento, é o ano de despertar. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus olha para Jeremias e diz: levanta e desce a casa do olheiro. Deixa eu falar um negócio para você. 4 lições eu aprendo do capítulo 18. Primeiro, que Deus só trabalha com quem está de pé. Deus, antes de te usar, Ele vai te levantar. Deus não usa doente, Deus não usa ferido. Tem pessoa que está ferida e está achando que Deus está usando ela. Não, meu irmão, ferido fere, magoado magoa. Antes de Deus usar a pessoa que está ferida, Deus vai curar ela. Você precisa entender que Deus não vai usar quem está sangrando. Deus vai trazer cura para ela. Não tem como, meu irmão, aquela pessoa que está golpeada à beira do caminho ser usado sem antes o bom samaritano chegar. Mas sabe qual é o interessante? Nessa parábola do bom samaritano, o rapaz apanhou, o rapaz ficou quebrado, mas ele estava à beira do caminho. Ele não estava fora do caminho, não, ele estava à beira do caminho. Deus manda te dizer: fica tranquilo, eu sei que tu está quebrado, eu sei que você entrou aqui com
coração entristecido, mas da maneira que você entrou, você não vai sair. O teu milagre, o momento chegou para a sua vida, que Deus vai mudar a sua realidade. Oh, glória, eu estou sentindo a presença de Deus. Levanta, Jeremias, e desce. A escada do crente não é para cima não, meu irmão. A escada do crente é para baixo. A escada do crente não é igual a escada do ser humano, não. A exaltação do homem carnal é subir, né? A exaltação do crente é descer. Deus fala assim: desce que eu vou te mostrar um negócio. Deus, todas as vezes que Deus te fizer descer, é para te dar uma grande experiência. Pastor, Deus já me fez pedir perdão sem eu estar errado. É para te dar uma grande experiência. Pastor, Deus já me fez assim retroceder. Você precisa entender que Deus gosta de trabalhar com impulso. O que é impulso? Às vezes Deus vai te puxar e tem pessoas que vão olhar para você e vai dizer: ó, tu retrocedeu, você deu um passo para trás. Mas deixa eu falar um negócio para você. Para Deus é mais vantagem tu dar um passo para trás e 10 para frente do que você dar um passo para frente e 10 para trás. Levanta a tua mão direita e repete assim: a partir de hoje, Deus vai me impulsionar. Diga assim: quando Deus me soltar, ninguém vai me segurar. Fecha a tua mão, porque isso foi profético. Coloca no teu coração e guarda isso aí. Jeremias, desce que eu vou te dar uma experiência. Meu irmão, grava muito bem a fase que você está passando agora, porque quando a vitória chegar, tu vai esquecer. Grava. Eu passei por um momento, e foi muito forte. Eu passei por um momento que Deus pedia para eu fazer certas coisas, e eu falava assim: Deus, eu acho que o Senhor é meio maluco. Eu acho que o Senhor não está entendendo o que está acontecendo comigo. Certa vez, Deus, dentro da minha casa, Deus falou assim comigo: Christopher, abre Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Quando eu abri Apocalipse capítulo 3, versículo 8, Deus está enviando uma carta para uma igreja chamada Filadélfia. E o que Deus está dizendo é: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém fecha. O que ele fecha, ninguém abre. Conheça as tuas obras, e eis que diante de ti eu pus uma porta que ninguém a pode ver. Conheça a tua força. Conheça a tua força. E ele vai dizer assim: eu sei que você não negou o meu nome e guardou minha palavra. Depois que eu li esse texto, eu fiquei impactado. Mas o que mais me impactou foi o que Deus falou para mim: Christopher, eu vou te dar uma experiência única. Porque eu fiquei me indagando. Eu falei: Deus, tem muita porta fechada na minha vida. O que está acontecendo? E Deus falou: Christopher, vai no Norte Shopping. Sai de casa, vai no Norte Shopping. Eu falei: fazer o quê? Deus, o senhor não sabe que eu estou sem dinheiro, não? Isso daí é só para quem é espiritual vai pegar. Deus falou: vai no Norte Shopping. Eu falei: Deus, eu estou com dinheiro nem para comprar um sorvete. Deus falou: vai no Norte Shopping. No meu trajeto para o Norte Shopping, eu fiquei me indagando: como é que ele pode ter uma porta que ninguém pode fechar? Como é que ele pode abrir uma porta que ninguém pode bloquear? E eu fiquei me indagando. Quando eu cheguei na porta do Norte Shopping, crente é maluco, meu irmão, crente é doido. Deus falou: para aqui e atravessa a porta. A porta estava fechada. Quando eu atravessei, ela se abriu. Quando eu cheguei perto dela, ela se abriu. Aí Deus olhou para mim e falou assim: Cristo, eu vou te ensinar um negócio. Quem tem a minha presença não precisa abrir porta, não. Porque a porta que eu coloco diante dele tem sensor de presença. Já tem alguém aqui na esquerda que entendeu? Sabe o que é Deus olhando para você e dizendo: na sua vida vai ser, enquanto você caminha, Deus vai abrindo porta. Enquanto você caminha, Deus vai te dando oportunidade. Enquanto você caminha, o diabo não vai ter força para tentar te parar. Aperta com carinho a mão da pessoa que está do teu lado e diga assim: eu determino sobre a sua vida que a porta que Deus vai abrir tem sensor de presença. Diga assim: fica tranquilo, que enquanto você tiver a presença, não vai ter porta fechada diante de você. Já tem alguém aí que entendeu que o ministério mais pega rápido? Deus manda dizer para alguém aqui que enquanto tiver a presença, não vai ter porta fechada. Acorda, Jeremias, levanta, desce.
vai ter uma experiência comigo, vai ter um encontro comigo. E deixa eu falar para você, tudo que é de Deus nasce em meio de guerra. Eu não conheci um projeto de Deus que não nascesse em meio de guerra. Quer saber se o que Deus colocou na sua mão foi Ele que colocou? Meu irmão, prepara a couraça, coloca capacete, coloca escudo, pega espada, que vai ter um momento que você vai se sentir sozinho, e igual Elias vai querer se esconder na caverna. Vai parar de cantar. Pastor, o Senhor já tentou parar de pregar? Eu já tentei parar. Pastor, o Senhor já tentou parar o teu ministério? Eu já tentei, mas eu entendi que o que é de Deus eu não consigo parar. Por quê? Porque projeto que nasce na mão de Deus não morre na mão do homem. Tudo que nasce na mão de Deus não morre na terra. Eu já olhei para Deus e falei assim: Deus, não dá para mim, eu vou parar. É pesado demais. O ministério vai exigir de você renúncia, nãos. Ser crente é fácil. Sabia que ser crente é fácil? Pastor, é fácil? É. O difícil de ser crente é renunciar. O difícil de ser crente é dizer os nãos. É você olhar para... A Bíblia vai dizer que Jesus, tendo fome, o diabo falou: transforma essa pedra em pão. E Jesus vai dizer: nem só de pão vive o homem. Você precisa entender que a tua necessidade não pode falar mais alto que o teu propósito. Eu já abri mão de porta de emprego e minha esposa está aqui que não me deixa mentir, porque ia me atrapalhar de ir para o culto. E pessoas ao meu redor dizendo assim: ele não quer nada com a vida, não quer nada com nada. E eu dentro de mim dizendo: independente do que disserem para mim, eu vou ficar com o que o Senhor falou. Grava isso. Independente do que disserem, se todo mundo largar a tua mão, fica tranquilo. Fique você e Deus, mas não abandone o propósito de Deus. Na vida do crente, o fato de Jesus estar no barco não significa que não vai ter tempestade, mas significa que o teu barco não vai naufragar. Deus manda dizer: tempestade vai ter, mas naufrágio não vai ter. Deus manda dizer: o vento vai soprar, mas você não vai afundar. Fica tranquilo, porque o projeto de Deus não vai morrer dentro da sua casa. Repete assim comigo: o diabo só não entrou na minha casa por causa de mim. Diga assim: a minha casa só não desaba por causa de mim. Diga assim: agora eu entendi. Não, fala com fé. Agora eu entendi o porquê eu passo por isso tudo. Diga: porque eu sou o que Deus escolheu para trazer a diferença dentro da minha casa. Já tem alguém aí que está entendendo? Deus manda aqui dizer: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Levanta a mão para dar glória. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Vamos lá, que eu quero fazer uma oração muito forte. Quero fazer uma oração forte. Desce, Jeremias. Vai ter experiência comigo. Às vezes Deus vai tirar muita gente de perto de você. Deus vai, meu irmão. Você pode ser um extrovertido que for. Você pode ter conexões que for. Você pode ter aliança que for. Vai ter um momento do teu ministério que Deus vai te deixar sozinho. Deus não vai deixar ninguém te ajudar. Por quê? Porque Ele quer te dar experiência. O que Deus quer te dar se chama dependência. E o que é dependência? É depender só dele. Deus não vai deixar você recorrer a ninguém quando você estiver tendo uma experiência com Ele. E deixa eu falar para você, quem tentar atrapalhar essa experiência, Deus vai apertar. Eu tenho muito cuidado quando eu vou ajudar alguém. Eu sempre pergunto para Deus: Deus, eu devo ajudar essa pessoa? Por quê? Porque se Deus estiver tratando ela e eu me meter, Deus vai me tratar também. Tenha cuidado. Não entre em qualquer lugar. Não pise em qualquer lugar. Ande dentro do direcionamento de Deus. Porque quem anda na palavra não se perde. Jeremias desce, vai ter experiência comigo. E pastor, nessas experiências que o Senhor já teve, 16 anos de ministério, estou indo para 17 anos de ministério agora, o que o Senhor aprendeu? A primeira coisa que eu aprendi é que Deus vai te fazer separar quem te apoia de quem se apoia. Eu vou repetir. Deus vai te ensinar a separar pessoas que te apoiam e pessoas que se apoiam. Não dá para identificar quem se apoia e quem apoia você. Existem pessoas, certa vez, irmão, não sei se Deus fala contigo por sinais,
Mas profetiza para essa pessoa que está do teu lado e você vai ver que a partir de hoje você nunca mais vai ser o mesmo. Profetiza assim: a partir de hoje, Deus vai falar contigo por sinais. Esses dias eu estava com a minha esposa e eu vi aqueles bichinhos de luz rodeando lâmpada e eu fiquei parado olhando. Ela sabe que Deus fala comigo, Claudiane, às vezes do nada, parado, do nada. Esses dias eu parei, para ter noção, meu irmão, eu parei e Deus falou: Cristi, olha para a piscina. Eu fiquei olhando para a piscina. Deus falou: tá verde? Eu falei: tá. Aí Deus, para tirar o verde, o que precisa acontecer? Eu falei: tem que tacar produto, aí tem que bater, tem que limpar, tem que esperar 12 horas. Aí Deus olhou para mim e falou assim: tudo que não é cuidado, estraga. Tudo que não tem manutenção, quebra. Esses dias eu olhando para o dente da pessoa. Pro dente, tá rindo? Tá rindo? Pastor, o dente era torto ou não? Tava com o aparelho. E eu perguntei para a pessoa: aparelho, dói ou não? Vou perguntar para vocês: colocar o aparelho dói sim ou não? Sim. Quando vai comer, dói sim ou não? Sim. É horrível, né? Eu usei aparelho o quê? 10 anos, amor? 10 anos já? Mas coloca o dente no lugar sim ou não? Sim. Deus, para te colocar na rédea, Ele vai te apertar. Deus, para colocar você aonde Ele quer, Deus vai te apertar. É porque às vezes as pessoas acham que está dentro do propósito é estar dentro da igreja. Mas não adianta você entrar dentro da igreja e não deixar a igreja entrar em você. Porque tem muita gente, meu irmão, tem muita gente que fala assim: eu tenho 20 anos de igreja, tá bom. Você tem 20 anos de igreja, mas quantos anos você é a igreja? Eu tenho 10 anos de igreja, tá bom, mas quantos anos você é? A questão não é ter, a questão é ser. Tem pessoas que estão preocupadas em ter, mas Deus está olhando e está dizendo: eu quero que você seja. Eu já vi crente pior que ímpio, meu irmão. Tem pessoa que quando morrer vai ser 2 caixão, um para o corpo e outro para a língua. Eu agradeço a Deus que o ministério lá é diferente, essa igreja é diferente. Meu irmão, aplauda o Senhor por essa igreja. Aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia. Eu gosto do pastor Bruno, porque o pastor Bruno ele é autêntico, né, meu irmão? Ele é autêntico, né? Se ele tiver que falar, ele fala na tua cara. Eu gosto. Porque hoje as pessoas têm usado máscara. Meu irmão, hoje em dia eu até aconselho meus obreiros, meus membros. Eu falo assim: quando você for visitar uma igreja, fala para mim que igreja é. Porque dependendo de qual for, eu não vou deixar tu ir não. Hoje em dia não dá pra gente pisar em qualquer lugar. Você precisa entender que Deus vai tirar uma igreja de dentro da igreja. Pastor, eu tô chateado porque na igreja é muita fofoca, acontece isso, isso e aquilo. E no céu, que o diabo tentou fazer gracinha. Se o diabo tentou fazer gracinha no céu, você acha que na terra também não vai tentar fazer? Se o diabo conseguiu tocar no meio dos 12 apóstolos, você acha que no meio da igreja ele não vai tentar fazer? Mas Deus vai olhar para Pedro e vai dizer: ei, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. O diabo não consegue vencer uma igreja que ora, uma igreja unida, uma igreja que obedece, uma igreja que anda na visão. Olha a pessoa que está do teu lado e diga assim: o segredo é andar na visão. Meu irmão. Sabe quantas pessoas Moisés tirou do Egito, lá das mãos do faraó? Mais de 3 milhões de pessoas. Sabe quantas pessoas entrou na terra prometida? Porque ele tirou do Egito para levar para a terra prometida. Sabe quantas pessoas? 2, Josué e Caleb. Sabe por quê? Porque tem pessoa que no meio do caminho se perde. Se perde por quê? Porque é o crente chuchu, o crente Raimundo, pé na igreja, todo mundo. O crente que não sabe o que quer, o crente que não sabe se quer. E acaba vivendo uma vida de inconstância. Porque na vida dele ou dela é sempre assim. Ele não consegue decidir coisas complexas porque não sabe decidir coisa básica. Às vezes não sabe decidir se vai com a roupa preta e verde. Vai conseguir decidir se quer aceitar Jesus ou não?
Às vezes não sabe decidir se quer fazer enfermagem, quer fazer direito. Mas tu acha que vai conseguir decidir se quer tomar uma posição com Deus ou não? Você precisa entender que esse ano de 2025 é o ano do reagir. É o ano de você sair da inércia. É o ano de você sair da estagnação. É o ano de você mergulhar. Tem crente com 20 anos de experiência com Deus entrando no oceano do espírito de boia. E Deus está olhando para você e está dizendo: mergulha no oceano do meu espírito. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: esse é o ano do mergulhar. Deus mostra para Jeremias: Jeremias, olha como é que o vaso trabalha com o olheiro. Como é que o olheiro trabalha com o vaso. E Jeremias fica olhando, e sabe o que acontece? O vaso se quebra. Ouve isso aqui: o vaso se quebra. Não foi o olheiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou. Não foi o olheiro que destruiu o vaso, foi o vaso que, infelizmente, não aguentou o processo da restauração. Tirar os carrapichos é difícil, meu irmão. Desconstruir o que o mundo constrói na tua mente. Tirar trauma. Não é fácil o processo da libertação, o processo da transformação, porque quando, meu irmão, tem gente transformada. Quem é transformado sabe o que eu estou falando. Lá fora tu era brabão, hoje em dia pisam no teu pé e você pede desculpa. Isso se chama batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo não é falar em língua não, meu irmão. Batismo com o Espírito Santo é mudança de vida. Aquele que agredia não agride mais. Aquele que é fofoqueiro não é fofoca mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Batismo com o Espírito Santo é mudança de vida. Se fosse outrora, você tirava o implante dela, mas hoje tu fala: Deus, dá-me paciência. Se fosse outrora, tu enfiava a tua unha de atrigel nela, mas hoje tu diz assim: não, eu combato no joelho. Se fosse outrora, tu tacava aquele print no status. Se fosse outrora, tu tacava aquela indireta e marcava o arroba, porque tu era assim lá fora, né? Se pisasse no teu pé, tu rodava a baiana, aprendia Kung Fu na hora, né? Tu não mandava recado, e hoje quando tu vai falar, o Espírito Santo fala: não. Hoje quando tu vai tentar fazer do teu jeito, o Espírito Santo fala: se você sair daqui, tu vai sozinha, mas eu não vou contigo. Aí tu fala: eu não vou não, Espírito Santo. Eu prefiro ser prejudicado agora e o Senhor me responder do que eu fazer do meu jeito e perder a tua presença. Repete assim comigo: quem é justificado não fica se justificando. Para de tentar se defender. Para de tentar se proteger. Já não vivo mais eu. Quem vive em você? Cristo. Será que Cristo vive mesmo em você? Será que Cristo vive nas suas atitudes? Tu responde o pastor mal, meu irmão. Eu não vou abaixar a cabeça para ninguém, não abaixo nem para minha mãe. Tu acha que isso é a atitude de crente que vive em Cristo? Se levanta contra o marido dentro de casa. Revelação. Orama, sube até. Vem para a igreja em guerra. Aí quer que o culto te alivie, meu irmão. Culto não é para você não, o culto é para ele. Aleluia. Você tem que aliviar para ele, não é ele aliviar para você não, meu irmão. O culto não começa na igreja, o culto começa na tua casa. Aí tu fez o cabelo de chapinha de um lado e o outro lado não fez porque tá brigado com teu marido. Aí você botou o sapato de duas cores porque o teu filho te estressou. Você antes de sair de casa falou: eu nem iria para a igreja hoje. Eu vou porque senão o pastor vai mandar mensagem. Eu não quero responder ele, então eu vou para a igreja. Chegou forçado. Chegou sem querer. Mas Jesus está olhando hoje para você e está dizendo: reage. Muda. Se transforme. Mudança traz mudanças. Se você continuar sendo a mesma pessoa, o ano vai continuar sendo o mesmo. Pastor, eu quero que o ano mude. Então primeiro mude você. Pastor, eu quero que o ano seja diferente. Se você não está satisfeito com o que tem colhido, muda o que tem plantado. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: eu profetizo hoje sobre a sua vida, que a partir de hoje haverá um destravar em todas as áreas na sua vida. O pastor recebeu, então a igreja recebe agora.
Da Manassé. O vaso se quebrou na mão do olheiro. Na mão. Na mão. Hoje é dia de Deus te quebrar. Sempre tem, meu irmão. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem um dia. Sabe qual foi os melhores cultos que aconteceu comigo? Sabe qual foi? Eu já fiz propósito de saco, propósito de Daniel, de vegetal. Não funcionou meio não, né? Porque eu não emagreci. Né? É sério. Não, pastor, que isso? Já fiz jejum de pão e água, um bocado de propósito. E eu ia pro culto falando, hoje que o céu vai descer, meu irmão, que eu tô no jejum, que eu tô no propósito. E não acontecia nada. Nada! Não se movia uma palha. Mas naquele dia que eu ia quebrado, sem querer ir. Todo mundo já teve esse dia. Pastor, eu nunca tive não, então se prepara, vai ter. Tu vai se lembrar de mim. No dia que eu fui forçado, pastor forçado, todo mundo vai ter esse dia, que não foi você que veio, foi o anjo do Senhor que te trouxe. Foi o dia que o céu desceu sobre a igreja. E eu entendi. Sabe por que Uzá foi fulminado? A Arca da Aliança passou mais de 40 anos na casa de Uzá e do seu pai Jessé. Sabe por que ele foi fulminado? É porque ele se acostumou com o sagrado, e quem se acostuma com o sagrado não se consagra. O que Deus quer sobre a sua vida é o sobrenatural. Se você se acostuma com o sobrenatural, se vira natural. E Deus não quer que a presença dele se torne natural sobre a sua vida. Ele quer que a presença dele sobre a sua vida seja sobrenatural. Você precisa entender isso. Deus não quer que você entre aqui e seja mais um culto. Deus quer que seja oculto. Já experimentou ficar sem a presença de Deus? Já experimentou sentir o vazio da ausência dele? Meu irmão, é muito ruim, meu irmão. Eu não sei se já aconteceu contigo. Você ir, parece que ele não foi contigo. Você botar a mão no projeto e parece que ele não botou a mão com você. Você entrar dentro de um plano e parece que o plano entrou sozinho. Parece que não estava sem Deus. Vai ter um momento que você vai se quebrar na mão do olheiro. Pastor, vou me quebrar, vai se quebrar, meu irmão. Só que o olheiro de você vai fazer um novo vaso. Sabe o que é fazer um novo vaso? Quem já lidou contigo há muito tempo olhar para você e falar assim, cara, tu tá diferente. E você vai dizer assim, o que é? Minha roupa, né? Não, não é tua roupa, não. É meu cabelo, que eu mudei o visual. Não, não é teu cabelo, não. Eu engordei, menina. Não, não engordou, não. O que é? Eu não sei falar, mas você está diferente. É porque Deus quebrou o vaso e fez um novo vaso na mão do olheiro. Deus manda te dizer que esse é o ano de mudança. Tem gente que não vai reconhecer o que Ele vai fazer contigo, e o que Ele vai fazer com você vai virar notícia. Pega na mão da pessoa que está do teu lado, se você crê isso. Levanta a tua mão lá do alto e repete assim comigo: esse ano, o meu milagre vai virar notícia. Quero finalizar agora. A filha do pastor Bruno, pega o microfone para vir comigo, tá? Pastor Ariel, meu amor, pega o microfone para vir comigo, tá? O vaso se quebrou na mão do olheiro. Alguém já teve oportunidade aqui de ir numa olaria? Levanta a mão. Quem já viu um olheiro trabalhando com vaso? Ali, ó. Levanta a mão aqui. Aqui. Top. Aqui, alguém já teve oportunidade? Ali no final, alguém já teve oportunidade de ir numa olaria, de ver um olheiro trabalhando com vaso? Meu irmão, é algo fantástico. Eu parei numa olaria e fiquei olhando o olheiro trabalhando com vaso. E ele tem uma mesa e embaixo tem como se fosse uma pedaleira de um carro. E ele falou assim para mim: Christopher, para acontecer um movimento em cima da mesa, primeiro tem que acontecer um movimento embaixo. Aí Deus falou comigo. Eu falei: eu não estou entendendo. Ele falou: então, eu sou o olheiro. Só acontece o movimento na mesa em cima quando eu movimento embaixo. Aí Deus falou: Christopher, o céu não age, o céu reage. Quando, já tem alguém que pegou aí? Eu vou repetir: o céu não age, o céu reage. O que fores ligado na terra será ligado no... Eu fiquei olhando, meu irmão, que eu sou curioso. Eu fiquei olhando, calado, do lado dele, e vi que ele estava fazendo um vaso top, lindo.
o aspecto do vaso era extraordinário. E assim que ele ficava moldando o vaso, colocando a mão por dentro e por fora do vaso, ele parou o movimento da mesa. Eu olhei para ele e falei assim: e aí, agora dá para usar? Ele não. Eu falei: por quê? Ele: porque tem aparência de vaso, mas ainda não tem estrutura. Tem muita gente que se quebra por causa disso. É porque houve a profecia de um profeta que diz: tu vai ser pastor. Aí sai daquela profecia dizendo: eu sou pastor. Houve a profecia de um profeta dizendo: tu vai ser, e sai dizendo: sou. É por isso que acontece muita rebelião, é por isso que muita gente sai da igreja. Meu irmão, é por isso que muita gente fica bitolada, se perde. Eu encontro hoje em dia muitas pessoas perdidas. E não dá para Jesus fazer nada se a pessoa não quer se permitir que ele faça. O que a Bíblia vai dizer? O próprio Jesus dizendo: eis que estou à porta aí. Quem tem a chave, meu irmão, não bate. Quem tem a chave entra. Se ele está dizendo que ele está batendo, é porque na verdade ele não tem a chave. Quem tem a chave não está do lado de fora, está do lado de dentro. Eis que estou à porta aí. Ele é um gentleman, meu irmão. Ele não vai entrar na tua casa e mudar tudo sem que você permita. Você tem que olhar para ele e dizer assim: Jesus, já não vivo mais eu, pode entrar. Muda tudo. O que não estiver te agradando pode mudar. Me transforma. Aí você vai ver que o Espírito Santo vai entrar. E deixa eu falar um negócio para você. Vai ser uma experiência sensacional na sua vida. Eu já vi, pastor Bruno, pessoas sendo curadas de câncer no culto, pessoas vomitando sangue. Eu tenho um vídeo disso, né, filha? Eu orando pela pessoa, pela misericórdia, pessoa vomitando sangue, sendo curado de câncer. Eu já vi paralítico voltar a andar. Eu já vi cego voltar a enxergar. Mas isso não me chamou a atenção. Sabe o que me chama a atenção? É quando eu vejo uma pessoa que estava sentada ouvindo eu pregar, aí agora pega o microfone e Deus usa ela, aí a pessoa deixou de ser membro, agora é obreiro, e daqui a pouco a pessoa deixou de ser obreiro, agora é diácono, daqui a pouco a pessoa deixou de ser diácono, é presbítero, é evangelista, e daqui a pouco chega como pastor. Aleluia! Isso que me deixa fascinado, a mudança. Você olhar para a pessoa e falar assim: meu irmão, você veio descabelado e Jesus arrumou. Você veio destruída, Jesus arrumou tua casa, Jesus arrumou tua vida. Quantas pessoas eu ganhei da prostituição que eram usuário de crack, hoje é pastor, hoje é pastora. E quando eu olho para aquela vida eu choro, e eu olho para o céu e digo assim: Deus, você acabou a minha missão para mim, o Senhor já pode me levar. Porque o que me deixa alegre, meu irmão, não é a pessoa falando em língua. O que me deixa alegre é ver vidas sendo transformadas. Diga assim para a pessoa que está do teu lado: a partir de hoje a tua vida vai ter uma transformação. Se coloque de pé, por gentileza.